Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6. Vou ler aqui até o versículo 11. Se você puder ficar de pé, reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra: busca o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele, sem regrar a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual enviei. Amém? Feche seus olhos, Pai. Nós te louvamos por a tua palavra e creio, Senhor, que o Senhor já ministrou no meu coração esta palavra. E eu quero aqui, Pai, transmitir aquilo que o Senhor já ministrou, em nome do Senhor Jesus. Que a nossa mente esteja aberta para entender, Pai, nosso coração seja receptivo à tua palavra nesta noite. No nome do Senhor Jesus, Pai. Coloca os teus anjos aqui, Senhor. Deus, tira toda a distração. Nós possamos glorificar o teu nome, ouvir a tua palavra, Senhor, e sairmos daqui alimentados por ela no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode assentar. Meus irmãos, desde a criação do mundo, desde lá de Adão e Eva, nos primeiros casais, Deus tem revelado o seu maior propósito para a humanidade. Qual que é o maior propósito de Deus para a humanidade? Viver um relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Deus nos criou para que nós nos relacionássemos com Ele. Deus nos criou para que nós fôssemos seus filhos amados. Tanto é que quando Deus criou Adão e Eva, ele ia até o jardim, segundo a palavra. Não é isso? Visitava, conversava com Adão, tinha uma intimidade, não era nada informal, mas ele estava ali sempre conversando com ele. No entanto, como nós sabemos, o pecado rompeu essa intimidade. O pecado rompeu a intimidade que nós tínhamos com Deus, de falar com ele, como nós conversamos aqui. Mas isso não ficou ali, não ficou parado ali. Nós sabemos que essa intimidade, ela retornou para nós depois da morte de Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressurgiu. Ele nos deu novamente a presença dele conosco. Agora nós, segundo a própria palavra, nós somos o tabernáculo de Deus. Nós carregamos a presença de Deus desde que nós estejamos andando conforme a sua vontade. Então nós precisamos experimentar o melhor de Deus. Esse texto fala que nós viveremos o melhor de Deus. Como nós podemos viver o melhor de Deus? Acreditando na palavra que ele deixou. Acreditando no projeto de Deus, acreditando na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos passar por algumas dificuldades, algumas lutas, mas segundo a palavra, nada disso vai nos separar da nossa convicção do amor de Cristo por nós. Nós somos amados de Deus, aleluia. Nós fomos resgatados da maldição do pecado. Cristo agora nos dá novamente uma oportunidade de nós celebrarmos juntamente com Ele a vida eterna. A vida eterna que Adão tinha. A vida eterna que Eva também tinha antes de pecar. Mas depois do pecado, essa vida eterna foi distanciada deles. Mas agora, após a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, nós passamos a ter novamente a oportunidade de vivermos uma vida eterna. É por isso que às vezes nós nos confundimos pensando que a verdadeira felicidade nós encontramos aqui na terra. Nós podemos até viver momentos bons, momentos maravilhosos, porque a presença de Deus faz nós
vivermos alegres o tempo todo, porque nós sabemos que o tempo que nós passamos aqui é momentâneo. As dificuldades aqui que nós passamos são momentâneas. E o melhor de Deus ainda está por vir, quer dizer, a consumação de todas as coisas. Então, se nós temos essa certeza, nós vamos viver alegres, viver o melhor de Deus. Como nós podemos viver o melhor de Deus? Segundo o texto que nós lemos. Em primeiro lugar, nós entendemos que Deus nos deu a oportunidade de buscar a Ele. O que custa, ou melhor, o que diz o texto? Versículo 6. Busca o Senhor enquanto se pode achá-lo. Ele permitiu que eu e você agora pudéssemos achá-lo. Ele permitiu que nós pudéssemos falar com Ele, dobrando nossos joelhos, ou até mesmo em pé, ou aonde você estiver, lá no seu quarto, até mesmo dentro do banheiro, se você falar com Ele, Ele te ouve, porque Ele é um Deus onisciente e onipresente. Então nós temos a possibilidade de viver o melhor de Deus quando nós entendemos quem nós somos no reino espiritual, ou quem nós somos para Deus. Nós sabemos que, segundo a palavra, nós deixamos de ser uma criatura e passamos a ser filhos. Amém? Quando nós passamos a ser filhos, nós temos então acesso à casa do Pai. Nós temos acesso à sala do Pai, ao quarto do Pai, enfim, em toda a intimidade do Pai, porque nós somos filho. Se você é filho aqui, vai na casa do Pai. Você tem vergonha de entrar no quarto do seu pai? Eu não tenho. Você tem? Não tem, porque é seu pai. Você tem uma certa liberdade, lógico, com todo respeito, mas você tem uma certa liberdade porque você foi criado ali, você foi amado pelos seus pais ensinaram o seu modo de vida, como deve viver, então você tem uma certa facilidade de estar com ele, de aceitar o que ele fala, então por isso você vive bem. Você vive alegre. Da mesma forma, quando nós buscamos a Deus, nós temos esta certeza de que Ele vai nos ouvir. Por isso que o texto diz, clame ao Senhor, ou busque ao Senhor, enquanto se pode achá-lo. Então, o primeiro ponto dessa palavra é o seguinte, Deus nos deu acesso à sua presença. Diga comigo, Deus me deu acesso à sua presença. Quando que Ele deu acesso à sua presença? Quando Jesus disse aquela frase, Pai, está consumado. Quando Jesus diz, está consumado, concluiu o projeto ou concluiu a obra, a Bíblia fala que o véu do templo, lá do Antigo Testamento, o tabernáculo, o véu rasgou de cima a baixo, deixando claro para nós que agora nós não precisamos de um sumo sacerdote humano, como tinha antigamente. Nós não precisamos agora de sacrificar um cabrito, uma ovelha, uma novilha, para perdão dos nossos pecados, porque o verdadeiro sacrifício agora, o único sacrifício foi Jesus Cristo, o Cordeiro vivo do Pai. Então, quando Jesus morre, ele diz, está consumado, o véu foi aberto, está deixando claro para mim e para você. Você tem livre acesso para falar com Ele. Não sei se os irmãos sabem, mas naquela época, no Velho Testamento, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santíssimo, no lugar Santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, onde estava ali a arca com o maná, com a tábua da lei, ali estava a presença de Deus segundo o Velho Testamento. Então, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para pedir perdão pelos pecados da humanidade. O que aquele sumo sacerdote representava? O próprio Cristo. Mas após a morte de Cristo, isso passou a ficar de lado. Agora não precisamos mais de um sacrifício humano ou de um homem humano, né? De uma pessoa humana para interceder a Deus por nós. Quem que intercede a Deus por nós? Jesus Cristo. Ele é o sumo sacerdote. Eu e você agora somos pessoas que têm livre acesso para falar com Deus. Glória a Deus! Parece um absurdo quando nós olhamos para nós, o quão falhos nós somos. Mas a Bíblia diz que quando Jesus derrama o seu sangue na cruz, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Nós somos diante de Deus homens e mulheres santas, desde que nós reconheçamos o sacrifício de Cristo e vivemos em santidade e buscamos a presença dele, desde que nós reconhecemos que nós não somos nada sem Deus e nos afastamos de todo tipo de pecado.
Se nós nos afastamos de todo tipo de pecado, é porque o Espírito Santo está nos levando a uma vida de santidade. Se eu estou levando uma vida de santidade, Deus está vendo tudo, como Ele conhece nosso coração. Todas as vezes que você vai orar, Deus vai responder a sua oração, porque você é um homem certo na presença de Deus, porque o Espírito Santo que está em você faz você viver uma vida de santidade. Então nós temos livre acesso com o Pai. Busca o Senhor enquanto se pode achá-lo. Deus está sempre perto e podemos encontrá-lo sempre. Naquele momento mais difícil da sua vida, naquele momento que você acha que tudo acabou, agora virou só uma escuridão. Não, existe uma luz que está sempre perto de você. Se você entende o sacrifício de Cristo, se você entende que Jesus morreu por você, se você entende que agora você deixou de ser uma criatura, agora você é um filho amado do Pai, se você clama a Deus, Ele vai te responder, Ele vai abrir uma porta, Ele vai abrir o seu entendimento e você vai poder viver o melhor de Deus. Não é esse o tema da mensagem? Vivendo o melhor de Deus? Vivendo o melhor de Deus é entender todo esse acesso. É entender todo esse projeto de Deus para nós. Não é bom quando você, talvez, não sei se aconteceu com algum de vocês aqui, já imaginou você perdido no meio da mata? Você está perdido no meio da mata. De repente, aparece alguém que sabe um caminho. Você não fica alegre? Quem é que não fica alegre? Opa, apareceu ali. Estava perdido no meio da mata. De repente apareceu o Luan. O Luan entende de fazenda. De repente ele sabe o caminho. Ah, o Luan, pastor, é por aqui, ó. Vamos mandar por aqui. E de repente nós chegamos lá na cidade. Glória a Deus. Por quê? O Luan tem a luz. Quem que tem a luz? É Cristo. Então, se você está perdido na mata, ou se você está perdido no mundo da vida, você tem que encontrar a luz. A luz é Cristo, ela vai te dar a direção certa, o lugar certo, e você vai viver o melhor de Deus. Aleluia! Porque o melhor de Deus, querido, é simplesmente isso: entender quem Deus é, entender quem você é no projeto de Deus, entender o plano que Deus tem para nós. Aleluia! Isso faz nós viver o melhor. Nós vivermos alegres e contentes no Senhor. As misericórdias e o perdão do Senhor estão acessíveis para todos os que buscam. É isso que o texto está dizendo. As misericórdias e o perdão do Senhor estão disponíveis para todos os que buscam. O que diz o texto? Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau, os seus maus pensamentos, volte-se para o Senhor, que terá o quê? Misericórdia dele. Que terá misericórdia dele. Volte para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. O que diz a palavra? O homem ímpio é aquele que está afastado. O homem ímpio é aquele que não entende a palavra, é aquele que nunca teve uma experiência com Deus, ou sempre andou uma vida torta, é uma pessoa que não é direcionada pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia está dizendo que é estes que Deus ama. Tanto ama esse como ama os seus filhos. Nós já somos amados porque nós já entendemos, mas Deus também ama aqueles que estão perdidos. Deus também ama o ímpio. Por isso que ele está dizendo que o homem mau, que o homem ímpio abandona o seu mau caminho e volte para o Senhor. E ele vai encontrar o quê? Misericórdia. Ele vai encontrar o quê? Perdão. Aleluia. Isso é viver o melhor de Deus. Quando você tem a certeza de que os seus pecados estão perdoados, que as misericórdias do Senhor te alcançam todos os dias da sua vida. Deus espera que o homem Deus espera que o homem compreenda que é com a presença dele que ele encontra um caminho reto. É isso que Deus quer que você compreenda. Compreenda que é através de Cristo que você vai encontrar o sentido da sua vida. Então, viver o melhor de Deus é compreender que a luz de Cristo, que esse acesso que nós temos ao Pai, é que vai dar direção para nós vivermos uma vida melhor aqui nessa terra. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 6. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, para que recebamos misericórdia e encontremos graça que nos ajude nos momentos de necessidade. Lembra que nós falamos que Deus nos deu acesso? E aqui o Hebreus está dizendo assim, ó, assim nos aproximemos do trono da graça.
Quem que nos deixou a graça? Jesus Cristo. Através do trono de Cristo, através de nós entrarmos na presença dele, lá nós encontramos o que? As misericórdias. Ele vai nos ajudar nos momentos de dificuldade, de necessidade. É somente em Deus. É somente no Senhor que nós encontramos a segurança. É somente em Deus que nós encontramos o melhor. Viver o melhor de Deus é estar seguro daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus tem para você. Aleluia. Deus não nos chamou para viver uma vida atribulada. Deus não nos chamou para viver mendigando, caindo por aí, não. Deus nos chamou para viver uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida igualada àquilo que Deus deixou para nós, segundo as Escrituras. E por que muitas vezes não vivem? Porque não compreendem o que Deus tem para nós. Deus tem para você coisas grandes, inexplicáveis. O que Deus tem para você e para mim são coisas inexplicáveis. Eu só tenho que viver pela fé, eu tenho que andar pela fé, eu tenho que andar em obediência, eu tenho que amar, eu tenho que fazer aquilo que o Senhor pede que eu faça e viver o projeto de Deus. Se eu vivo o projeto de Deus, eu sou feliz. Eu sou contente, eu sou satisfeito, eu tenho gratidão no meu coração. Uma das piores coisas que o homem enfrenta é a falta de ingratidão, a falta de gratidão melhor. A falta de gratidão leva o homem à ruína, leva a mulher à ruína. E quando você vive o melhor de Deus, você vive num espírito de gratidão, agradecendo a Deus por tudo aquilo que você está vivendo. Talvez Deus está só esperando você acordar e dizer: Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pelo almoço, obrigado pelo meu marido, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu esposo que ainda não tem, mas vai chegar, obrigado pela minha esposa que ainda não tem, mas vai chegar, e assim vai. Agradece. Se você começa a agradecer, a vida fica mais leve, não é verdade? Eu tive essa experiência essa semana, fiz um propósito com Deus, como nós estamos no jejum de não murmurar, e eu falei: rapaz, esse negócio faz muita diferença. Porque às vezes, mesmo sendo eu pastor, eu também reclamo. Porque nós somos humanos, sim ou não? Somos humanos. E quando eu falei assim, não vou reclamar hoje eu vou só abençoar meu dia, eu vivi um dia tão feliz, parecia que eu estava no céu. Parecia que eu estava assim, lá nas alturas, alegre, feliz da vida. Tudo estava bom para mim, porque as palavras boas atraem coisas boas. As palavras malditas atraem coisas ruins para nós. Então nós temos que crer, profetizar pela fé, que nós podemos viver o melhor de Deus. E o melhor de Deus, querido, é através da palavra. A própria palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu tenho a verdade que me ampara, eu vou viver segundo a palavra, e eu vou andar segundo a palavra. Eu tenho certeza que o melhor de Deus você vai viver, assim como todos, como eu vivi essa semana. Efésios capítulo 2, versículo 18, também diz assim: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Então, o primeiro ponto da palavra é: nós temos acesso ao trono da graça. Quer viver o melhor de Deus? Tenha consciência de que você já tem acesso ao trono da graça. Você pode falar com Ele. Está em desespero? Pode falar com Ele. Está com dificuldade? Pode falar com Ele. Ele vai te ouvir. Talvez não te responda no mesmo dia, né? Como acontece. Talvez não te responda daqui a uma semana, mas Ele vai responder. Por que eu estou te falando isso? Porque eu sou prova disso. Amém? Eu sou prova disso. Há mais de 15 anos atrás, se eu falar a memória, acho que foi 15 anos atrás, Deus colocou no meu coração, abre um parênteses aqui, uma experiência. Deus colocou no meu coração, em São José dos Quatro Marcos, Deus começou a me envolver para me trazer para o ministério pastoral. Eu era um homem totalmente neutro, vergonha, estava aqui e parou. Ela chegou em mim e parou, a vergonha. Eu não conseguia falar nada. Mas Deus tocou, o Espírito Santo veio, tocou no meu coração e começou a me despertar para a música. Eu comecei a cantar. Comecei a pegar meu violão, cantando do meu jeito simples. Cantava no fundo da minha loja, nós tínhamos um mercadinho. No mercadinho, comecei a cantar. E a minha esposa trabalhando lá no mercado, e eu lá no fundo cantando. E as pessoas chegam: mas tem um cantor aí. E eu não estava cantando, só queria cantar. Vivendo um momento difícil da vida, financeiramente. O mercado não foi para frente, eu entrei em dívida, mas eu cantava. E naquele momento Deus me chamou, em dívida, com muita dívida. O Senhor me chamou. Daquele mercadinho nós fomos para uma loja de R$1,99. Quem lembra das lojas de R$1,99? Chegou por aqui também? Rapaz, eu tinha uma loja daquela, moço. E todo empolgado, uma loja de R$1,99. Não era qualquer um, não.
E aí eu comecei a loja de 99, mesma coisa. Falei para minha esposa, agora nós vamos para frente, porque agora nós vamos ganhar 100%. Né? Quem é comerciante sabe o que eu tô falando, né? Vou comprar por 10 e vender por 20. Agora nós vamos bombar. Mas nada. Deus tinha um plano na minha vida. E ali naquela lojinha também nós começamos ali, vai, mesma coisa, dívida, não conseguia sair da dívida. E lá no fundo da loja eu também cantava. Eu pegava meu violão e cantava, louvava o Senhor. E por fim, eu fui parar em Cuiabá. Obrigado. Fui parar em Cuiabá. Eu acabei vendendo a loja, vendi tudo. Falei, não dá certo não, amor. Não é para nós esse negócio de comércio. Nós vendemos tudo, fiquei devendo tudo. Fiquei devendo tudo. Saí de lá só com uma casinha de moradia. E quando eu cheguei em Cuiabá, nós tínhamos uma casa em Quatro Marcos. E nós chegamos em Cuiabá, comecei a trabalhar servente de pintor. E servente de pintor, eu ali sofrendo muito. Eu me lembro até hoje, quando eu peguei a marmita, chegou na hora do almoço, fazia aquela fila para pegar a marmita. Eu peguei uma marmita, eu não levei talheres, eu tive que comer com o dedo. Já imaginou comer com o dedo a marmita? E eu chorava com uma criança lá dentro da sala, sozinho no quartinho. Falei, meu Deus, o que o senhor está me fazendo comigo? O que o senhor quer falar comigo? Né? Deus faz assim. E aquela coisa de dificuldade. Só que foi nesse momento que Deus acendeu uma chama no meu coração. E nesse momento aí aconteceu, tinha umas reuniões de homens da igreja e eu fui participar de uma reunião de homens. E aí nessa reunião eu peguei meu violão e cantei um hino. No que eu cantei um hino, ali tinha uma pessoa que estava afastada dos caminhos do Senhor. Ela voltou para Jesus naquele dia. Naquele dia eu entendi, Deus tem um ministério nas minhas mãos. E eu comecei a trabalhar naquele sentido, estudava. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, então, fiquei empolgado. Quando eu descobri que o povo de Israel foi dividido em duas, nossa, o povo no Reino Norte, e pá, aquela coisa toda, fiquei todo empolgado. Nossa, agora estou conhecendo a Bíblia. E a minha esposa sempre com o pé atrás. Que nada, isso tem cara para pastor nada. Aí um dia eu falei para ela, amor, Deus tem um chamado para mim. Eu lembro como fosse hoje, eu escrevi na parede assim, ó, de casa, ó. Não sei qual foi a data, mas eu estou escrevendo aqui, ó. Hoje é dia tal. Você vai me ver pastor ainda. Aconteceu. Aleluia. Então Deus cumpriu o seu propósito na minha vida. Mas durante esse tempo eu batalhei, eu estudei, fui fazer uma faculdade de teologia, batalhei muito, passei muita vergonha. Minha esposa no começo queria enfiar a cabeça debaixo dos bancos com vergonha, porque não sabia o que falava, trupicava tudo, enfim. Mas eu nunca parei, nunca desisti. Aleluia. Então, se nós queremos viver o melhor de Deus, nós temos que enfrentar as situações, mesmo que as pessoas falam, zombam de você, mas continue firme naquilo que Deus falou no seu coração, que você vai chegar lá. Aleluia. Nós vamos chegar lá. Então, eu estou vivendo um sonho de Deus. Essa é a segunda igreja que nós estamos pastoreando. Mas quem olhava para mim há 15, 20 anos atrás, nunca imaginava que eu estaria à frente de uma igreja. Quando eu chego na minha cidade natal, em Quatro Marcos, as pessoas lá me chamam de Paulinho. Mas Paulinho, quem diria você, né? Quem diria você? Pois é, meu, Deus faz milagre, né? Deus faz milagre. Então, para nós vivermos o melhor de Deus, nós temos que ter essa certeza de que Deus cuida dos seus filhos, que Deus tem um propósito na sua vida, Ele tem. Agora, obrigado, querida. Você precisa enfrentar isso com coragem, porque essa caminhada não foi fácil para mim também. Você acha que esses anos que eu passei buscando a direção de Deus, ministrando, enfim, não foi fácil. O diabo tentou muitas vezes. E uma das vezes que ele tentou com a minha vida foi um acidente que nós sofremos em 2011, antes de eu começar. Quase perdi minha família. Minha esposa quebrou a face, meu filho perdeu o braço, quase nós morremos no acidente, mas Deus falou, não é agora. Segurou. Então Deus tem um plano. Amém, querido? Então, se eu quero viver o melhor de Deus, eu tenho que crer que Deus tem o melhor para nós. Vai haver dificuldade, vai haver, mas Ele vai te dar vitória. Aleluia! O importante é perseverança, é continuar crendo no plano de Deus para a sua vida. Aleluia! Deus garante para você um descanso nele. Diga comigo, descanso. Essa palavra também nos ensina que Deus tem um descanso para nós. Olha o que diz a palavra. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Aleluia, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Aleluia. Que verdade, irmãos, que verdade. Às vezes você pensa algo de você e você acha que é tão grande. Deus tem ainda algo maior para você. Aleluia. Deus está só esperando você entender que aquilo que Ele tem para você é maior. Aleluia. Você não pode desanimar.
Tem uma promessa de Deus. Deus revela aqui nessa palavra que é uma imensa diferença entre o pensamento nosso e o pensamento dele. É por isso que nós encontramos descanso nele. Sabe aquele momento que você acorda assim e fala, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar aquele boleto? Os irmãos comerciantes passam por essa, né? Como é que eu vou fazer para pagar aquele boleto? Né? Aí você fala assim, Senhor, os teus pensamentos são maiores do que os meus. Eu vou confiar no Senhor, o Senhor vai abrir uma porta, vai entrar alguém naquela porta ali hoje e vai suprir a minha necessidade. É fé. E é isso que ele está dizendo para nós descansar nele. Ele tem o melhor para nós. Nós sabemos que tudo aquilo que Deus tem para nós é maior, é melhor. Por isso nós encontramos descanso nele. Aleluia! Deus deixa evidente que os planos dele estão muito além dos nossos. E é essa certeza que nos permite descansar nele. Você descansa. É a mesma coisa de um pai. Quem tem criança pequenininha sabe. Se você coloca uma criança num lugar alto e pede para ele pular, ele pula, não pula? Quem já fez essa experiência? Você coloca ele bem alto assim, pede, pula meu filho, pula, ele se joga. Por que ele se joga? Porque ele confia no pai que está lá para amparar ele, para segurar ele. É da mesma forma, bem simples, nós entendermos que nós temos que agir com Deus. Deus é o nosso Pai e Ele quer que nós nos jogamos nele, confiamos nele. Ele tem um plano para você, Ele tem um plano para nós. Os planos dele são maiores, os pensamentos dele são maiores. E o diabo, sabendo disso, ele começa a querer atrapalhar. O diabo começa a querer jogar setas malignas, dizendo, nada, é mentira, você vai se ferrar com isso aí. Dessa ditado, você vai se danar com esse negócio. Não, querido. Os planos de Deus são melhores. Você não pode ouvir essas vozes do maligno. Feche os ouvidos para isso. Creia naquilo que Deus tem para você. Aleluia. É isso que eu tenho a certeza. Por quê, querido? Eu vivi isso. Eu vivi esta verdade. Esse melhor de Deus está cumprindo a minha vida e vai cumprir ainda mais, porque Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para nós. Existe uma garantia para nós de Deus. Sempre tem o melhor para nós. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Ele está falando, eu vou te dar descanso. Sobrecarregado, a carga pesada, você não aguenta carregar, ele te ajuda a carregar. Ele te ajuda a carregar. Para que carregar sozinho? Para que andar sozinho? Nós precisamos da companhia do Espírito de Deus. E também nós precisamos da companhia uns dos outros. Porque nós aprendemos uns com os outros. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Jesus, que é o Filho de Deus, não andou sozinho. Ele escolheu 12 para andar com ele. O que ele está dizendo? Não ande sozinho. Então você precisa ter amizades certas. Irmãos que te ajudam a carregar os seus fardos também. Você precisa ter confiança nos outros. Quando nós não temos muita confiança nas pessoas, em falar da nossa vida, é porque às vezes o que nós estamos carregando é tão pesado, é tão sujo, que você não quer nem passar isso para frente. Mas se você está disposto a uma mudança de vida, não tem problema você falar. Você fala porque você sabe que você quer mudança. Você quer mudar de vida. E da mesma forma, a pessoa que vai te ouvir, ela vai ter sabedoria para ouvir isso aí e para realmente ajudar você em oração. É por isso que Jesus fala assim, ó, vinde a mim todos que estão sobrecarregados e eu darei descanso. O descanso está em Cristo. O descanso está na palavra de Deus. Aleluia. Então é isso isso é viver o melhor de Deus. É descansar nele em todos os momentos. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Essa palavra aqui é uma das palavras mais abençoadas na minha vida. Porque Jesus Cristo está dizendo assim, tome sobre vocês o meu jugo e aprendei que sou manso e humilde de coração. Então se eu quero amar a Deus com todo o meu coração, o que eu tenho que carregar? Mansidão e humildade. Mansidão e humildade. Com mansidão e humildade, nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Com mansidão e humildade, nós vamos viver o melhor de Deus nessa terra. Jesus poderia acabar com tudo. Ele tinha poder. Ele tinha poder. Quando ele estava sendo crucificado, ele podia, com um sopro, né?
destruir aquilo tudo, mas ele foi com mansidão e humildade, foi até o fim. Vai, Pai, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou cumprir o meu chamado, vou até o fim, mesmo tendo poder. E às vezes com nós não acontece a mesma coisa. Às vezes você tem o poder da caneta, você tem o poder de dar uma assinatura lá e mandar uma pessoa embora e fazer o que ela quiser, mas você, por humildade, por mansidão, você vai fazer diferente, você vai amar como Cristo amou, você vai perdoar como Cristo perdoou. Isto é viver o melhor de Deus, amém? Ter a certeza de que Deus está controlando tudo, Ele tem o melhor para você, porque os pensamentos de Deus são maiores do que os seus pensamentos, aleluia. Os planos de Deus são maiores do que os seus planos, Ele tem coisas infinitamente maiores para nós. Nós só temos que crer e amar a Ele com todo o nosso coração e viver esta verdade. Tem outra palavra também que está lá em Êxodo capítulo 33, versículo 14, quando Moisés está diante do povo, e aí Deus fala para Moisés: Moisés, depois do sacrifício do bezerro de ouro, que eles fizeram o bezerro de ouro, e o povo ali pecou, Deus ficou irado, Deus não queria mais acompanhar o povo, e Deus falou para Moisés: Moisés, eu não vou mais com vocês, mas eu vou enviar um anjo. Vou enviar um anjo para ir com vocês até a terra prometida. Sabe o que é que Moisés falou? Versículo 14 do capítulo 33, o Senhor respondeu para Moisés: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Moisés disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Não foi isso? Quem é leitor de Bíblia sabe. Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Nós não vamos, porque a tua presença é mais importante. Com a presença de Deus nós temos descanso. Não é isso que nós queremos aqui? O melhor de Deus? Viver o melhor de Deus é descansar no Senhor. É saber que os planos dele são melhores, os pensamentos dele são maiores. Então Moisés diz: Senhor, eu só vou se o Senhor for conosco. Aí Deus responde: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Aleluia! É esta palavra que está aqui intrinsecamente nesse texto. Quando fala que os pensamentos dele são maiores, ele está dizendo: meu filho, minha filha, eu vou com você. Eu estarei com você por onde você passar, por onde você pisar. Eu estarei junto de você. Eu estarei resolvendo, desde que você acredite nos meus planos. Desde que você crê que eu tenho um plano maravilhoso na sua vida. E ele tem, você sabe que ele tem. Amém? Você sabe que ele tem. E é para isso que nós estamos aqui, para ter essa certeza. Essa palavra Deus disse para Moisés, essa palavra Deus está dizendo para nós hoje: eu estarei com vocês por onde vocês passarem. Descansem em mim, porque os meus pensamentos são maiores, os meus planos são melhores. Eu tenho tudo de bom para vocês. Está entendendo? Eu tenho tudo de bom para vocês. Por que nós às vezes desesperamos? É porque nós não estamos seguros nessa palavra. É porque nós talvez ouvimos essa palavra, nós lemos essa palavra, mas não conseguimos guardar no nosso coração. Porque às vezes nós lemos essa palavra, é como se nós estivéssemos lendo um livro qualquer, uma revista, ou um recadinho lá do WhatsApp. Você vê o versículo lá, alguém manda para você esse versículo pelo WhatsApp, você, alguém mandou uma mensagem para mim. Irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É por isso que eu penso assim, nós precisamos ter uma sensibilidade de ouvir Deus falar. De ouvir Deus falar. Quando o nosso grande homem subiu aqui assim e falou, Josué capítulo 1, versículo 9, né? Seja forte, seja corajoso. É uma palavra de Deus para mim e para você. É porque alguém nessa noite estava precisando ouvir esta palavra. Seja forte, seja corajoso, assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Foi isso que Deus disse para Josué, essa mesma palavra que Deus disse para Josué, olha, eu estarei com você, pode ir que eu vou com você. Deus fala para Josué também, olha, assim como eu fui com Moisés, eu também serei com vocês. Observa a ligação dos textos bíblicos. Observa que ele lê um texto paralelo com o que estou falando. Isso nada mais é que o Espírito Santo ministrando nos nossos corações, que ele está sincronizado com a vontade dele aqui na igreja. Não foi nada combinado, mas ele lê um texto que sincroniza com aquilo que eu estou lendo. A palavra que Deus falou para Moisés, eu mesmo irei com vocês.
É isso que Deus está dizendo para nós aqui hoje, para esta igreja. É Deus que está na frente da igreja, aleluia. É Deus que vai romper para nós, é Deus que vai abrir porta para nós, é Deus que vai guerrear contra os principados e potestades, segundo a palavra. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades. E Jesus já venceu por nós lá na cruz do Calvário, todo principado e potestades, Ele colocou debaixo dos seus pés. E agora eu e você temos que crer nessa palavra e profetizar na nossa vida que o diabo não pode afetar a minha família, o diabo não pode afetar o seu negócio, o seu trabalho, porque você está amparado pela palavra. Mas é por fé. Você tem que ler a Bíblia, quando eu disse para vocês aqui agora, você tem que ler e crer que é Deus falando com você. Nós não podemos cair na mesmice de pensar que é apenas uma mensagem, é apenas uma mensagem do WhatsApp, é apenas um vídeo, é apenas uma mensagem de áudio. Muitas vezes nós estamos tão desligados da presença que nós não conseguimos ouvir para viver o melhor de Deus. E Deus quer que você viva o melhor. Deus quer que nós vivamos o melhor de Deus. E viver o melhor de Deus é ter esta certeza de que tudo que Deus tem é melhor. Aleluia. Em terceiro lugar, a certeza do cumprimento. Para nós vivermos o melhor de Deus, em terceiro lugar, para nós vivermos o melhor de Deus, nós temos aqui nessa palavra a certeza do cumprimento de toda a palavra de Deus dirigida para nós. Amém? Você tem a certeza de que tudo aquilo que Deus falou vai cumprir? Tem certeza disso? Essa palavra não diz isso. A palavra que nós lemos em Isaías fala que nós temos essa certeza em Cristo. Ele fala assim no versículo 10. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para ele sem regrar a terra e fazê-la brotar, florescer, e ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. O que ele está dizendo? Assim como a chuva tem o seu trabalho na terra, a chuva desce, ela produz semente para o semeador e produz pão para o que come. Então esse é o trabalho da chuva. Ela vem e ela deixa o seu propósito. A chuva não vem por acaso. Daqui os nossos irmãos da lavoura sabem muito bem. Se não tem a chuva, não tem lavoura. Se não vem a chuva, a semente não nasce. Então a chuva ela vem para cumprir um propósito. O propósito de fazer brotar a semente. E a semente gera mais semente e gera pão ainda para o que come. Esse é o propósito da chuva. E que Deus está dizendo para nós que da mesma forma é a palavra dele. Ele compara a palavra como a semente. E a palavra é a semente. Então a semente foi lançada no seu coração, ela não vai voltar vazia. Essa é a palavra. Tudo aquilo que Deus fala, Ele cumpre na sua palavra. Aleluia! Tudo aquilo que Deus prometeu, se você creu e vive isso vai acontecer. Mas entenda uma coisa, a palavra de Deus diz também que nós precisamos de regrar a semente. Diga comigo, regrar. A semente, a chuva vem para regrar a semente. Então, quando você recebe a palavra que é a semente, o que regra essa semente do seu coração? É a leitura da palavra, é a comunhão, é a oração, é você estar na intimidade com Deus todos os dias. Isso vai fazer você regrar aquela semente, e aquela semente vai produzir muitos frutos, vai produzir alimento para a sua vida espiritual. Você vai viver o melhor de Deus nessa terra. É o processo. Mas Deus garante que não volta vazia, desde que você cumpra o processo de regrar a semente, o processo de limpar a árvorezinha, depois que ela começa a brotar, todo o processo de uma lavoura. Você sabe que Deus tem um compromisso com você, mas você também tem um compromisso com a sua palavra. Como diz um pastor, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, aleluia. Se você tem compromisso com Deus, se você entende a verdade do Senhor, você vai viver o melhor de Deus aqui nessa terra também. Enquanto nós estamos aqui, viveremos o melhor de Deus. E aí haverá uma outra coisa ainda melhor, que é o arrebatamento da igreja, onde nós estaremos para sempre, sem nunca mais passar necessidade, sem nunca mais sofrermos coisa alguma, porque nunca mais o diabo vai ter poder sobre nós. O pecado não terá poder sobre nós. Esta é a verdade de Deus para nós nessa noite. Vivermos o melhor de Deus
É entender que nós temos acesso a Ele. Nós conseguimos falar com Ele. Viver o melhor de Deus é certeza de que as palavras do Senhor se cumprirão nas nossas vidas. Viver o melhor de Deus é garantir que Ele tem um descanso para cada um de nós. Deus tem um descanso para você. Você consegue descansar em Deus? Diga amém. Aleluia. A palavra tem o mesmo significado da semente que eu já falei para vocês. Em João capítulo 15, versículo 7, diz assim, olha só. Para completar o que eu falei para vocês. João capítulo 15, versículo 7 e 8 diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Esta é a certeza de que a palavra não volta vazia. Se você está conectado, Deus vai fazer o melhor na sua vida. Deus vai provar para você, apesar que não precisa dele provar para você que ele é Deus, mas em algumas situações ele faz questão de provar que ele é Deus na sua vida e você vai viver um ministério na sua vida, porque Deus também tem chamado aqui dessa igreja. Essa igreja é uma igreja de muito ministério. Eu tenho observado aqui, tem muitas pessoas com ministérios bonitos, maravilhosos aqui para ganhar muitas almas para o Senhor. E tem pessoas que às vezes estão escondidas atrás do medo, da vergonha. Mas Deus está dizendo nessa noite que Ele vai levantar homens e mulheres aqui para ganhar muitas almas para o Senhor nesta cidade. Aleluia! Porque Deus nos chamou para um propósito, e o propósito é que esta semente produza muitas sementes. A semente que Deus colocou no seu coração é para que ele gere muita semente e pão para o que come. Aleluia! Você é a semente que vai semear no coração de muitas pessoas. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Talvez você não esteja entendendo agora, como eu não estava entendendo há 20 anos atrás da minha vida. Mas hoje eu entendo perfeitamente o processo que Deus fez na minha vida. Ele tinha um plano na minha vida, Ele tem um plano na sua vida, e tudo está acontecendo perfeitamente como Ele determinou. Não tem nada errado, está tudo certinho, conforme Deus estabeleceu no céu, aconteceu na terra através da sua vida. Creia somente nisso. Se José do Egito fosse um homem reclamão, murmurão, ele não teria sido governador do Egito. Mas a Bíblia diz que em todos os momentos em que ele passou pelas dificuldades, ele estava sempre glorificando a Deus. Ele foi jogado num poço glorificando a Deus. Ele foi vendido como escravo, foi preso e por fim, querido, Deus exaltou José. Porque a Bíblia não relata em nenhum momento que ele reclamou. Mas em todos os momentos, ele estava ali representando o próprio Deus. O próprio Deus. Então assim, você tem que crer. Ou precisa crer. Talvez você olhe para você e fale, mas eu sou tão insignificante. Todos nós somos falhos e pecadores. Todos nós somos desqualificados por nós mesmos, mas Deus olha para nós e vê em nós uma pedra preciosa. Aleluia! Ele olha em você e vê um diamante ainda que está sendo lapidado. Aleluia! Depois de lapidado o diamante se tornará uma pedra brilhosa para a glória do Senhor. Aleluia! Eu creio, queridos, eu creio que nós vamos viver o melhor do Senhor nesta igreja, nesta cidade. Deus tem um plano para mim e para você. Está tudo certo, tudo que aconteceu está certo. Deus controla tudo. É tudo para nós aprendermos que quem comanda é Ele. Que nós somos falhos, sim. Nós somos falhos, mas quem comanda é Ele. Precisa esperar o tempo do cumprimento da palavra, pois ela atingirá o seu propósito. Talvez você recebeu uma palavra de Deus na sua vida, já tem 2 anos, 3 anos, não sei. E você fala, mas cadê essa palavra? Né? Acontece, não acontece, irmão Edson? A gente ouviu uma palavra e essa palavra não chega. Meu Deus, quando vai acontecer? Pois acontece. Acontece. E vai acontecer. E se não acontecer do jeito que você está querendo, vai acontecer melhor. A volta de Jesus. Amém? Ei, tá tudo bem. Quem não quer a volta de Jesus aí? Todo mundo quer, né? Como é que é a pergunta, Luan? Quem quer ver Jesus? O Luan faz uma pegadinha aqui, nunca esqueça da pegadinha. Quem quer ficar alegre? Quem vai ficar alegre quando Jesus voltar? Essa é a pergunta, né? Ninguém vai ficar alegre, vai subir cantando, aleluia. Glória a Deus. O que precisamos para vivermos toda essa palavra, queridos, é estar vivendo dentro do tempo Kairos de Deus. Diga o tempo Kairos.
Então, quando nós estamos vivendo dentro do tempo Kairos de Deus, o tempo Kairos não falha, o tempo de Deus é um tempo exato. Já até falei aqui na igreja sobre o tempo Kairos de Deus. Então, se você está vivendo o tempo Kairos de Deus, as promessas vão se cumprir. Por quê? Segundo o texto, os pensamentos de Deus são maiores. Os planos deles são maiores. Tudo de Deus é melhor para nós. É tão bom, é tão maravilhoso que Ele entregou o seu próprio Filho para que se cumprisse essa verdade nos nossos corações. Não tem nada errado. Está tudo dentro do plano de Deus. Você só tem que crer. Aleluia. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz assim: o Senhor não demorará a cumprir a sua promessa. Olha a palavra cumprindo. Olha o que diz a palavra, a Bíblia. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não demorará em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aleluia. Aleluia. Talvez o que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida, é que você chega ao arrependimento de alguma coisa que está acontecendo. Deus não cumpriu ainda porque Ele está esperando você se arrepender. Aleluia. Se a palavra serviu para você, entenda, se arrependa o mais rápido possível. Revela que o aparente atraso de Deus é, na verdade, um propósito de paciência de Deus. Amém, queridos? Quando estão entendendo, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo 60, versículo 22 diz assim: a menos o menor se tornará 1000, e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei isso acontecer. Olha aí, o menor se tornará 1000, e o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, e na hora certa farei acontecer isso. Essa palavra aqui é muito poderosa, porque às vezes, como nós estamos falando, os pensamentos do Senhor são mais altos, né? São melhores. Às vezes nós olhamos o que nós estamos vivendo e achamos que é muito pequeno. E por nós acharmos que é muito pequeno, como aquele homem que recebeu um talento e enterrou, lembra o texto? Recebeu um talento e enterrou. Nós achamos que somos muito pequenos, é só um talentinho, vou esconder, não vou fazer nada, vou ficar quietinho. Aí nós perdemos de viver o melhor de Deus. Se nós queremos viver o melhor de Deus, eu tenho que fluir no Espírito. Eu tenho que deixar acontecer, porque Deus não olha como o homem, Deus não vê como o homem vê. Deus olha o coração, Deus sabe dos teus planos. Então, se Deus confiou para você um talento, multiplique, ganhe 2, ganhe 3, ganhe 4, ganhe 10. Assim como que ganhou 2, granjeou 2, e assim como ganhou 5, e assim foi por diante. Eu tenho que entender que Deus tem um plano e a sua palavra não volta vazia. Se Ele está falando que os pensamentos dele são maiores, que os planos dele são maiores, é isso que eu preciso viver. É isso que eu preciso acreditar. Por mais que as situações às vezes são difíceis, por mais que o inimigo tenta contra a minha vida, tenta com a sua vida, por mais que o vento bate forte da sua casa, como diz a palavra, mas se você está na rocha que é Cristo, a sua casa não vai ser demolida. Aleluia! No sentido espiritual, se você está na rocha que é Cristo, a sua casa não será demolida. Creia somente e verás a glória de Deus. A glória de Deus. Viver o melhor de Deus é confiar que tudo que Ele faz é bom. É confiar que tudo que nós fazemos sem Deus não presta. Toda decisão que nós tomamos sem uma direção de Deus, ela não tem valor. Ela não chega a lugar nenhum. Mas quando você coloca diante de Deus tudo aquilo que você vai fazer, quando eu falo isso, irmãos, é você acordar de manhã. A primícia do Senhor. Diga comigo, primícia. As primeiras horas do dia seu precisa ser falando com Deus. As primeiras horas do dia você precisa orar. Eu já falei aqui, se nós não oramos todos os dias, nós não vencemos as ciladas do diabo. Se nós não orarmos todos os dias, eu não consigo romper, eu não consigo viver o melhor de Deus. E Deus tem o melhor para nós, mas não é assim, Ele vai te dar de qualquer maneira. Eu preciso entender que eu sou um servo, uma serva de Deus para cumprir um propósito dele. E se eu quero viver o melhor de Deus, eu tenho que fazer o melhor para ele também. Sim ou não? Eu tenho que fazer o melhor para ele. Então ele vai fazer o melhor para você quando você fizer o melhor para ele. Quando você reconhecer que tudo que vem para você vem de Deus, no sentido de bom. O ar que você respira vem de Deus.
O almoço vem de Deus. O café vem de Deus. A sua esposa vem de Deus. O seu esposo vem de Deus. Seus filhos vêm de Deus. Tudo vem dele. Tudo é para ele. Tudo é para ele. A glória é dele. Nós começamos a atribuir a glória a Deus, querido. Você vai viver o melhor dessa terra. Porque você vai deixar de olhar como o homem olha, mas vai olhar como Deus olha. Você vai ver no sentido espiritual. Os seus olhos vão ser abertos, assim como Eliseu orou para que o seu servo abrisse seus olhos. Enquanto seu servo estava olhando só para o mundo natural, ele só via um exército que queria pegar eles, queria matar eles, queria destruir eles. Mas quando Deus pede, quando o seu Senhor pede para Deus abrir os olhos dele, Deus abriu os olhos do servo de Eliseu, ou Elias, não sei, agora me fugiu a memória, e ele abriu os olhos e viu um exército de anjos nas colinas. Deus mostrou para ele, ó filho, eu estou aqui, eu estou presente, eu não te desamparo, aleluia. Você crê nisso, irmãos? Como viver o melhor de Deus é crer que Ele tem o melhor, Ele tem o maior, Ele tem aquilo que é sobrenatural para mim e para você. Você não pode duvidar disso, não precisa duvidar disso. Quando nós saímos daqui para fora, no nosso dia a dia, segundona, a segundona tá aí, né? Tem até um ditado, segundou, né? Sextou. Mas segundou, ninguém quer o segundou, quer o sextou. Sextou, vamos descansar. Mas quando chega o segundou, aí começa. Se você acordar e falar assim, ih, segunda-feira, hoje vai ser terrível. Vai ser terrível. Concorda comigo? Se você acordar e falar assim, ih, segunda-feira, hoje vai ser quente. Vai ser quente. Você tem que acordar e falar, ô, segunda-feira, glória a Deus, mais um dia. Mais um dia para mim trabalhar, ganhar o meu sustento, e Deus está comigo, porque o que Deus tem para mim é melhor, é maior. Então vamos avante, vamos à frente, Deus vai me dar vitória. Tudo gira em torno da palavra. Tudo gira em torno daquilo que nós falamos, professamos. Se nós cremos no melhor de Deus, Deus vai fazer o melhor para você, porque é isso que está garantindo a sua palavra. Ele tem o melhor, amém? Se Ele tem o melhor, eu posso viver o melhor. Mas de que forma? Tomamos posse disso. Vivendo a palavra. Agora, se eu ouço a palavra de Deus hoje aqui e não pratico ela na segunda, não vai resolver nada. Eu preciso ser luz lá. Amém? Talvez você vai trabalhar numa empresa que só está em você crente lá. Você está no meio de uns 10, 20. Ninguém acredita em Jesus. Aí você chega naquele ambiente, as pessoas começam a reclamar. Ei, rapaz, segunda-feira, brá, né? E começa a reclamar. Aí você está lá quietinho e fala, ô Senhor, dê sabedoria. Dá uma palavra para mim, dá para eles, né, irmão Luan? Dá uma palavra para mim, Senhor. E você está lá com a sua paz no seu interior, porque você sabe que Deus está cuidando de tudo. E aí você pode, talvez, naquele momento ali, de alguns funcionários ali reclamando, você falar, irmãos, chama de irmãos lá, vamos crente. Ô, irmãos, seguinte, negócio aqui tá bom demais, hein? Hoje é segunda-feira, quer saber uma coisa? Não, vamos romper essa segunda-feira, vamos chegar na sexta-feira, vamos ganhar dinheiro, vamos ser próximos, porque Deus está conosco, amém? Você profetiza na vida daquelas pessoas. Porque o mundo já está acostumado assim, né? O mundo está acostumado a reclamar. E se nós sabemos que Deus tem o melhor para nós sabemos que a segunda-feira é a mesma coisa do domingo. No domingo nós estamos aqui ouvindo a palavra, recebendo Deus, adorando a Deus. A segunda-feira é a mesma coisa. Porque você representa Deus onde você está. Amém? A presença que está aqui, ela está com você lá na segunda-feira também. E lá na segunda-feira, você vai ser um representante da glória de Deus. Se as pessoas estiverem murmurando, você vai dizer, não, mentira, não tem nada de ruim aqui não. Hoje vai ser um dia especial, vai ser um dia bom, um dia maravilhoso. Por quê? Porque Deus promete na sua palavra que os planos dele são maiores do que os nossos planos, os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos. Enquanto nós estamos pensando que a segunda-feira, a terça, a quarta, enfim, vai ser ruim, Deus está dizendo, eu tenho coisa boa para vocês, eu tenho maravilha para vocês, eu tenho prosperidade para vocês. Isso é viver o melhor de Deus, é tomar posse e viver esta palavra, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé? Quero convidar aqui o Ministério do Louvor. Viver essa palavra, querido, porque essa é a promessa do Senhor para nós. Deus tem sempre um descanso e paz para nós. Diga comigo, Deus tem sempre um descanso e paz para mim. Mas fala muito baixo, vocês não estão confiando não? Diga assim, Deus tem sempre um descanso e paz para mim. Profetiza da sua vida, é isso que Ele tem. Bênçãos sem medidas. Meus amados irmãos, quando nós buscamos a presença de Deus,
nós descansamos na sua presença, nós confiamos na sua palavra, nós experimentaremos a plenitude do propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para esta igreja. E eu creio nisso no nome de Jesus. Agora nós vamos passar um momento de louvor, de adoração. E você que está aqui nessa noite e precisa de uma oração, quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Cadê aquele homem que queria oração? Foi embora? Tem um senhor aqui que estava meio esquentado. Foi embora, mas vamos orar. Vamos orar nesse momento. Quero convidar você a vir aqui à frente. Vamos vir aqui à frente, todos nós. Vamos fazer esse propósito hoje, no nome de Jesus? Vamos romper as barreiras? Pode apagar a luz lá para nós, faz favor?